Como chegar à aposentadoria rural no ano de 2022. Neste vídeo eu vou te explicar o passo a passo para você conseguir esse benefício no INSS. Então vamos lá acompanhar o vídeo. Olá! Seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E neste vídeo eu vou te explicar como o segurado do INSS faz para conseguir o benefício da aposentadoria rural no ano de 2022. Aqui será o passo a passo das etapas que você tem que seguir para conseguir esse benefício previdenciário. Desde já, eu te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, pois aqui você encontra conteúdo sério que realmente é pensado para ajudar quem é o segurado do INSS a conseguir o seu benefício previdenciário, a conseguir o serviço que ele deseja junto ao INSS. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu peço que você curta esse vídeo. Isso é muito importante para mim, pois faz com que o meu canal cresça cada vez mais e este conteúdo chegue a pessoas que realmente precisam assistir esse vídeo. Você ajuda a mim e também ajuda essas pessoas. A aposentadoria rural, ela é um benefício previdenciário que é de direito do trabalhador rural, desde que ele comprove os requisitos necessários para conseguir esse benefício no INSS. E agora a gente vai para a tela do computador para eu te explicar as etapas que você tem que seguir ou o que você tem que analisar para conseguir este benefício previdenciário no INSS. Vamos lá, pessoal. Como é que o segurado vai fazer para que ele consiga este benefício no INSS? Lembrando que o objetivo deste canal é sempre fazer ou proporcionar melhor informação para o segurado do INSS para que ele consiga o benefício já no INSS, para que ele não precise ir para a justiça, para que ele não precise ir para a junta de recursos e assim tenha o seu direito previdenciário garantido. Em 2022, o segurado do INSS, para que ele consiga esse benefício da aposentadoria rural, o que é que ele tem que fazer? Qual é a primeira etapa que esse segurado tem que passar? A primeira etapa, ele tem que saber os requisitos para a concessão do benefício da aposentadoria rural. O que é que precisa para que ele consiga este benefício no INSS? E os requisitos da aposentadoria rural são os seguintes, atualmente. A idade do segurado, se for homem, ele precisa ter em 2022 60 anos. E se for mulher, ela precisa ter 55 anos, desde que ela seja agricultora ou trabalhadora rural. Além da idade, esse segurado ou essa segurada, ela precisa ter a carência suficiente para conseguir comprovar o seu exercício da atividade rural. No caso do benefício da aposentadoria por idade do trabalhador rural, a carência são 180 meses de efetivo exercício da atividade rural. Então, este segurado ou esta segurada, eles precisam comprovar 180 meses. 180 meses são 15 anos de tempo de contribuição, aproximadamente. Então, ele tem que comprovar aproximadamente 15 anos de atividade rural para que consiga o benefício da aposentadoria rural. Lembrando que o requisito para a aposentadoria rural é a carência e não o tempo de contribuição. O tempo de contribuição, ele é um requisito necessário para as aposentadorias urbanas. Para a aposentadoria rural, o tempo de contribuição ele não entra. O que entra na contagem é a carência. O segundo requisito para que esse segurado consiga o benefício da aposentadoria rural é saber como comprovar a condição de trabalhador rural. Se ele for empregado, é uma maneira que ele vai comprovar. Se ele for contribuinte individual rural, é outra maneira. Se ele for segurado especial, é outra maneira. A maioria das pessoas que estão assistindo esses meus vídeos ou os profissionais que estão assistindo os meus vídeos se preocupam muito com a questão do segurado especial, que é o segurado que tem mais dificuldade para comprovar a sua condição junto ao INSS. Lembrando que o empregado rural e o contribuinte individual rural também possuem dificuldades, mas o segurado especial ele ganha disparado quanto aos problemas que ele pode enfrentar para conseguir comprovar a sua condição junto ao INSS. Para saber como comprovar a condição do trabalhador rural,
ele vai ter que descobrir se ele é empregado rural, se ele é contribuinte individual rural, que no caso vai ser o boia fria, ou se ele é segurado especial. Na realidade, o boia fria, para o INSS, ele é enquadrado como contribuinte individual rural, certo? Se ele for empregado rural, ele vai conseguir comprovar a sua condição por meio da carteira de trabalho dele, que é a CTPS, certo? Já se ele for contribuinte individual, ele vai comprovar a sua condição através dos recolhimentos ao INSS via GPS que ele paga normalmente, aquele carnê do INSS que ele paga, certo? Já o segurado especial, ele é o segurado que apresenta a maior problemática quanto à comprovação do seu pedido de benefício previdenciário rural, certo? Quais são os problemas que ele apresenta? Na realidade, qual é a forma que ele deve comprovar a sua condição junto ao INSS? Atualmente existem duas formas, através das bases de dados governamentais. Que bases de dados governamentais são essas? São os próprios arquivos do governo federal. Ele já está cadastrado lá no governo federal, em qualquer arquivo, como segurado especial. Então, essa base governamental ela pode comprovar a sua condição de segurado especial. Lembrando que o cadastro do segurado especial ele ainda não foi implementado, está em fase de implementação, na realidade ainda está em fase de planejamento de implementação, e no momento que forem saindo as regulamentações ou a legislação sobre o cadastro do segurado especial, com certeza eu gravarei vídeos aqui para o canal, uma vez que eu administro ou eu ministro um curso sobre benefícios rurais, que é o Fábrica de Benefícios Rurais. Portanto, aqui é um canal de comunicação entre eu e vocês, e todas as atualizações legislativas sobre o segurado especial, eu faço questão de vir aqui gravar um vídeo para explicar a vocês o que é que tem de novo sobre esse cadastro do segurado especial. Então, o segurado especial ele vai comprovar a sua condição através das bases governamentais e através das provas rurais, que são os instrumentos ratificadores, certo? É a mesma coisa, prova rural e instrumento ratificador. Geralmente, a maioria dos segurados, eles vão apresentar essas provas rurais. Muitos têm dificuldade em organizar essa documentação, muitos não se preocupam ou não têm consciência da importância dessa documentação para o momento da aposentadoria ou para o momento de pedir qualquer benefício previdenciário, mas vai da gente ou de você que está assistindo esse vídeo esclarecer essas pessoas da importância dessa documentação para que consigam no INSS qualquer benefício previdenciário, seja aposentadoria, que é o foco desse vídeo, seja auxílio doença, seja aposentadoria por invalidez, seja salário maternidade rural, seja pensão por morte rural ou qualquer outro benefício previdenciário rural, uma vez que este trabalhador rural, ele é sim segurado do INSS e ele tem direito a qualquer benefício previdenciário, a todo e qualquer benefício previdenciário que é destinado ao segurado urbano, também é destinado ao segurado rural. E que provas rurais são essas? Gente, provas rurais, existem inúmeros documentos que podem comprovar a atividade rural. Aqui eu vou dar alguns exemplos do que podem ser as provas rurais, certo? Contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, se o segurado tem esse documento, pode comprovar sim a sua condição. A declaração de aptidão ao PRONAF, que é a DAP, conhecida DAP, quem é agricultor vai com certeza saber se tem ou não a DAP. O bloco de notas do produtor rural, que é aquele blocozinho de notas quando ele vende ou comercializa a produção, ele faz esse pagamento, ele emite esse bloco de notas para quem está comprando essa mercadoria. As notas fiscais de entrada de mercadoria emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor. Aí é importante. Toda e qualquer prova rural tem que ter o nome do segurado para que consiga vincular ele àquela prova rural, certo? Se não tiver o nome do segurado, não vai conseguir comprovar a sua condição de segurado especial. Documentos fiscais relativos à entrega da produção rural à cooperativa agrícola, que é a mesma coisa do inciso anterior. O inciso anterior, ele estava falando para a mercadoria, para a empresa adquirente. Aqui já é a entrega da mercadoria para a cooperativas, que às vezes eles vendem essa mercadoria para as cooperativas, ou eles fornecem para as cooperativas. O comprovante de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrente da comercialização da produção, e o código correto é o código 2704, que é o código que indica que ele está comercializando aquela produção e que ele está pagando a sua GPS correspondente. Lembrando que a GPS ela não é obrigatória para o segurado que é segurado especial que vive em regime de economia familiar.
Agora, se ele comercializa a sua produção, é importante sim que ele faça esse pagamento para que realmente ele tenha o seu direito garantido. Cópia da declaração de imposto de renda com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural, licença de ocupação ou permissão otorgada pelo INCRA, qualquer documento. E esse daí só são exemplos de documentos, mas qualquer documento que vai identificar que aquele segurado é um trabalhador rural, ele pode sim servir como prova rural. Lembrando que esse documento ele tem que ser contemporâneo ao fato alegado. E o que é isso, contemporâneo? Ele tem que ser um documento da época correta, da época que ele pretende comprovar. É um documento de 1994? Então, tem que ser um documento que foi emitido em 1994. Não pode ser um documento que foi emitido agora, referente a 1994. A contemporaneidade significa isso. O documento ele foi emitido naquela época que ele pretende comprovar. Então, essas são somente algumas provas rurais que é importante que o segurado conheça para que ele comece a juntar esses documentos para o momento da aposentadoria. A próxima etapa, a gente está nessa etapa número 2, certo? A próxima etapa vai ser essa, a etapa número 3. E na etapa número 3, esse segurado, ele tem que saber analisar corretamente o CNIS do segurado e dos componentes do seu grupo familiar. Aqui neste canal, que é o canal Simplifica INSS, existem 2 públicos-alvos. O primeiro público é o próprio segurado do INSS. Se ele quiser, ele pode pedir o benefício dele no INSS sem nenhum problema. E também quem assiste muito os meus vídeos são pessoas que estão começando a trabalhar com o direito previdenciário. E nestes casos específicos, o próprio profissional ou profissional, ele deve sim aprender a interpretar o CNIS para que ele consiga encontrar os problemas que tem lá no CNIS do cliente dele. Ou se você é o próprio segurado, você tem que buscar informações sobre como você deve interpretar corretamente o CNIS, quais são as pendências que tem nesse CNIS para que essas pendências sejam resolvidas no momento do pedido da aposentadoria. Quando você pedir o seu benefício, você não ser surpreendido pela negativa desse pedido devido aos problemas que vão existir lá no CNIS. Muitos segurados têm problemas no CNIS e o CNIS, tanto do segurado quanto dos seus componentes do grupo familiar, devem ser analisados para que se verifique se há pendências, e existindo essas pendências devem ser comprovadas para que o servidor do INSS, ou no caso o INSS, retire essas pendências e consiga sim confirmar aquele período que você está autodeclarando lá na autodeclaração, certo? O quarto passo, que tem que se fazer para conseguir o benefício previdenciário, é saber preencher corretamente a autodeclaração do segurado especial. Todo e qualquer benefício previdenciário do segurado especial, ele vai ter que apresentar a autodeclaração do segurado especial. Seja a autodeclaração rural, seja a autodeclaração do pescador artesanal, seja a autodeclaração do seringueiro ou extrativista vegetal. São 3 tipos de autodeclaração e cada um desses segurados vai ter que preencher a sua autodeclaração respectiva, certo? Se você é profissional, você vai preencher a autodeclaração do seu cliente, porque é obrigatório a apresentação deste documento. No meu site www.simplificainss.com, lá em formulários do INSS, você encontra esse formulário gratuitamente. E uma informação preenchida de forma incorreta lá na autodeclaração, ela pode levar ao indeferimento do benefício, certo? Mesmo que o segurado tenha muitas provas rurais, o segurado tem inúmeras provas rurais, certo? Tem prova lá de trás, tem prova do meio do período, tem prova do fim do período, ele é cheio de provas. Mas se você preencher uma declaração lá na autodeclaração de forma incorreta, você pode levar o processo por água abaixo. Por quê? Porque este documento ele foi pensado para verificar se o segurado é ou não segurado especial. Mesmo ele tendo provas, se ele preenche o documento incorretamente, ele pode sim estar se descaracterizando como segurado especial lá no preenchimento deste documento. E muitas pessoas vêm me perguntar: Lívia, meu cliente ele tinha muitas provas, mas mesmo assim o INSS negou. E muitas vezes essa negativa ela pode vir do preenchimento inadequado dessa autodeclaração. Então é muito importante você pesquisar a forma correta de preencher, verificar cada informação de cada item vai ser importante para conseguir caracterizar o segurado do INSS da forma correta.
E a quinta etapa será saber montar a linha do tempo da aposentadoria rural do seu cliente, ou seja, saber identificar corretamente qual é o tempo rural e qual é o tempo que não pode ser enquadrado como período rural. A gente tem que perceber ou se atentar que todo segurado, ou praticamente a maioria dos segurados, eles apresentam uma vida laborativa bem dinâmica. Às vezes um momento ele é rural, às vezes outro momento ele é urbano, e isso não tem nenhum problema, desde que você saiba identificar corretamente os períodos que esse segurado foi ou não rural ou urbano. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Lá na lei 8.213, ele diz que o benefício para o segurado especial, ele pode sim ser concedido em períodos intercalados. O que é isso, períodos intercalados? Período urbano e período rural, período urbano e período rural, desde que os períodos rurais, em sua somatória, corresponda ao mínimo da carência necessária para esse benefício, ou seja, 180 meses de contribuição. Ou, no caso mais específico do agricultor, 180 meses de comprovação da atividade rural. E, além disso, o segurado que vai se aposentar, ele deve estar exercendo a atividade rural no momento da aposentadoria, que ele vai se aposentar como agricultor. Eu estou explicando aqui todo relacionado ao agricultor, certo? Ele vai tentar a aposentadoria do trabalhador rural, por idade do trabalhador rural. Então, na época que ele vai pedir o benefício dele, ou na época da data do implemento etário, 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem, eles devem estar obrigatoriamente exercendo a atividade rural. Ele está exercendo a atividade urbana naquela época, então ele não vai ser enquadrado em pessoa que faz jus ao benefício da aposentadoria rural. Isso é muito importante, certo? Então, saber montar corretamente essa linha do tempo é a chave para que realmente você consiga comprovar os períodos de atividade rural e assim os períodos que vão ser importantes para que você ajude o segurado do INSS, a ir atrás das provas corretas naquele período correto, certo? Se você conseguir montar esse quebra-cabeça da forma correta, o segurado vai sim fazer jus ao benefício da aposentadoria rural. Eu sei que este benefício, ele é um benefício muito esperado pela grande maioria dos agricultores. Eles contam os dias, contam as horas, contam os minutos para este momento. E o momento que acontece a concessão deste benefício é um momento muito emocionante para eles. Muitas vezes eles choram, eles vão lhe agradecer pelo resto da vida, porque é importante para eles esse momento. É um momento que ele vai ter garantido aquele saláriozinho, que é aquele salário mínimo, que vai ser importante para a qualidade de vida dele, para a qualidade de vida da família dele, e foi aguardado por muito tempo, uma vez que a vida na roça é uma vida muito sofrida, é uma vida que realmente exige um esforço físico, trabalhando desde a madrugada, trabalhando a sol quente e exercendo uma atividade que realmente é uma atividade de trabalho braçal, um exercício que realmente faz com que o segurado ele fique muito cansado com a realização dessa atividade dele. Então, esse é o panorama geral para que o segurado consiga o seu benefício da aposentadoria rural no INSS em 2022. Todas essas etapas serão importantes para que o segurado consiga comprovar a sua condição junto ao INSS. Lembrando que se ele não conseguir o deferimento, a concessão nesse primeiro pedido, verifica o que foi que deu errado, qual o problema que foi identificado e tenta suprir essa falha e pede novamente o benefício. Ah, mas não deu certo. Procura o direito do segurado em todas as instâncias. Pode entrar com recurso na junta de recursos, caso esse benefício não tenha dado certo. Pode procurar via judicial também. Essa pode ser uma alternativa para alguns dos segurados do INSS. E que o segurado realmente tenha o seu direito previdenciário garantido. Eu espero que você consiga pedir o seu benefício previdenciário da forma correta para que você tenha o seu direito garantido, que você consiga o seu benefício. E qualquer dúvida, você pode colocar suas dúvidas aqui abaixo nos comentários, que eu ficarei muito feliz em saber qual é a sua dúvida para eu preparar mais vídeos para esclarecer essas pessoas que precisam de uma informação repassada de forma com bastante qualidade.
Irei preparar outro vídeo sobre os documentos necessários para a aposentadoria rural. E se você deseja que eu prepare este vídeo, coloca aqui abaixo nos comentários. Lívia, me ajude, prepare o vídeo sobre os documentos necessários para apresentar na aposentadoria rural. Se tiver bastante comentário, eu vou gravar esse vídeo para ajudar vocês a conseguir montar o processozinho de vocês da forma correta e vocês consigam garantir o benefício de vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, pois aqui o conteúdo é pensado para te direcionar ao seu benefício previdenciário rural. Curte esse vídeo. Se você tem um amigo que está próximo de se aposentar como trabalhador rural, envia esse vídeo para ele, compartilha essa informação, que é uma informação realmente repassada com bastante responsabilidade. E tchau, tchau, e até o próximo Simplifica INSS.